Bom dia, turma. Nono ano. Eu coloquei um posterzinho lá, dizendo a vocês que devido a essa pandemia, alguns alunos voltaram às aulas presenciais, mas tem as aulas online, então vocês não vão ficar sem a revisão. Como eu disse, eu vou colocar a revisão do assunto que vai cair na prova, que vai ser um dia que vai ser determinado para vocês irem lá. E então, em cima dessa revisão, vou ficar bem detalhado para vocês entenderem e fazerem uma boa prova, certo? Estou colocando os vídeos, às vezes eu coloco aquelas videoaulas complementares, é justamente para vocês entenderem o assunto. No momento eu só estou passando mais explicação em alguns vídeos e não estou colocando muito exercício, não estou colocando exercício. Eu quero que vocês entendam, certo? Então, na nossa prova, o que é que eu estou trabalhando, como a gente ficou esse tempo afastado, mas só que voltou, alguns alunos voltaram. Eu estou trabalhando, eu vi que tinha dificuldade, então estou trabalhando aquela equação de segundo grau completa e sistema de equações. Que a equação de segundo grau completa é aquela fórmula de Bhaskara, toda aquela parte completa, e o sistema de equações, que a gente tem duas equações e tem que achar. Então, durante essas aulas que faltam, eu vou fazer a revisão de tudo isso. E vai cair também regra de 3. Eu coloquei até um vídeo complementar. Então essa regra de 3 vai ser a primeira coisa que eu vou trabalhar aqui na revisão. Então nas outras aulas que faltam, eu vou explicar o outro assunto. Então, para não ficar um vídeo tão extenso, então hoje iremos trabalhar com regra de 3, certo? Então, regra de 3. A gente tem a regra de 3 simples ou composta. A gente vai trabalhar a regra de 3 simples primeiro. Tem regra de 3 simples e composta. Só que hoje o que eu vou trabalhar é a regra de 3 simples, certo? Então, o que é uma regra de 3? A gente conhece 3 valores numa questão, uma questão é dada, a gente tem 3 valores e a gente deseja determinar o quarto valor, que é um valor desconhecido. Então, isso que é a regra de 3. Geralmente, eu vou colocar um problema e nesse problema a gente já tem 3 valores vão ser dados e a gente vai determinar o quarto. Então, vamos na prática. Eu coloquei aqui um problema bem do cotidiano. Aqui, exemplo. Em uma festa de aniversário de Rui, serão preparados 5 bolos, certo? Sabendo que no preparo de um bolo são usados 300 gramas de farinha. E no caso aqui eu não coloquei mais de farinha de trigo. Aí, o que é que pergunta? Quantas gramas são necessárias para preparar os 5 bolos? Então, iremos usar a regra de 3. Então, já foi dado 3 valores. Para facilitar, eu não preenchi, eu vou fazer aqui passo a passo para vocês entenderem. Para facilitar, a primeira coisa que a gente vai colocar, para armar, a gente vai botar quantidade de bolos, certo? A gente vai fazer tipo um quadrinho. Aí do outro lado a gente bota a farinha, certo? A quantidade de farinha que é utilizada, as gramas, certo? Então, o que é que a gente já tem? A gente tem que um bolo são usados 300 gramas de farinha. Então a gente sabe que um bolo, ele é usado quantas? 300 gramas. E o que pergunta é que quantas gramas são necessárias para preparar os 5 bolos. Então, ele quer saber a quantidade de quanto? De 5 bolos. Então, eu vou botar 5. Vou botar que são 5, é a quantidade de bolo. O 5 vai ser embaixo do 1. E aqui eu quero saber a quantidade que é utilizada aqui, de farinha, de gramas, que eu não sei. Então, eu vou chamar ele de X, que é uma incógnita, que é desconhecido.
Então eu tenho que determinar esse valor. Então o que é que eu vou fazer? É facilzinho. Montei, armei, ó. Esse 1 vai multiplicar o x e esse 5 vai multiplicar o 300. Então, ó, 1 vezes x, ó, armando, 1 vezes x igual a 5 vezes 300. 1 vezes x é x. 5 vezes 300 dá 1.500. Então, o que é essa 1.500? É 1.500 gramas. Então, para preparar o bolo, a gente vai utilizar quantas gramas? Para preparar os 5 bolos, a gente vai utilizar 1.500 gramas. Então, no preparo dos 5 bolos, são utilizados 1.500 gramas. Então, solucionou. Então, vocês estão vendo que é facilzinho. A gente tem 3 valores e vai determinar o quarto valor. A gente monta, relembrando, como aqui falou que é bolo. Então, a quantidade de bolos, sempre a quantidade vai ser uma embaixo da outra. 5, 300 sobre x. Que no caso vai ficar assim, ó, 1 sobre 5 igual a 300 sobre x. Que foi como eu mostrei. Aí, um multiplica o outro, vai achar esse valor. Então, essa é a revisão de regras de 3. Para a aula não ficar tão extensa, a revisão não ficar tão extensa, a gente ainda tem um tempo. Na próxima aula o vídeo vai ficar um pouco mais extenso, que eu vou dar outros exemplos de regra de 3 e vou começar a revisão da equação de segundo grau, mas quero que vocês assistam. Então vai ser sempre baseado nisso aqui que eu estou colocando, tá certo, turma? Qualquer dúvida podem falar comigo, é bem fácil essa regra do 3 e as outras equações a gente trabalhou muito já, bastante. Então, turma, um abraço aí, até a próxima aula, próxima revisão.